Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Deus abençoe a vida de vocês. Estamos aqui hoje no capítulo 18 para um estudo bíblico, né? Da parte de Deus. Vamos lá. 3 anjos aparecem a Abraão. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou os seus olhos e viu 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se até a terra. Vocês vão perceber que Abraão, ele reconheceu o Senhor que ali estava. E os anjos do Senhor também. Quando você tem um relacionamento com Deus, você reconhece Ele quando Ele fala com você, você reconhece Ele quando Ele aparece para você. Você vê que Deus ele é tão maravilhoso que se você acredita nele, você reconhece. É como reconhecer a voz de um pai, né? Você olha para um pai, para o seu pai, só que você reconhece a sua presença, né? Um cego, por exemplo, ele reconhece a presença dos pais. Um bebê recém-nascido, ele reconhece a presença, o cheiro do pai. E é isso com a gente com Deus. A gente reconhece a presença de Deus. E Abraão aqui reconheceu a presença de Deus e foi correndo e se inclinou a ele, tá? E disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça a teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Que se traga já um pouco de água e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração, depois passareis diante. Porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram assim: faze como disseste. Então, a primeira coisa para nós achegarmos a Deus é começarmos a ter aquele sentimento de servir, né? Estarmos prontos a servir, não a ser servido, tá bom? A humildade aqui de Abraão, de querer servir o seu Senhor, né? Naquele momento, querer lavar os pés dos anjos, lavar os pés de Deus, né? Esse foi um reconhecimento, né, de humildade, né, que ali ele se humilhou diante de Deus, tá? E é isso que devemos fazer, ter esse sentimento de humilhação, de humildade, tá? Saber como abaixar a cabeça, quando temos que abaixar a cabeça, né? Correu Abraão até as vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu-a a seu servo, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga, leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. Ele estava em pé junto deles, debaixo da árvore, enquanto comeram. Deus promete um filho a Abraão. Lembra que Deus já havia prometido, mas dessa vez Deus foi pessoalmente até Abraão. Imagina você bater assim de frente com Deus, né, com Jesus, e de repente ele mostrar ali os anjos e a promessa dele sobre a sua vida, né? Mas primeiro temos que ter aquele sentimento de humilhação, como teve Abraão, né? O sentimento de servidão, né? Servir a Deus, né? Não de ser capacho de ninguém, não estou falando disso, mas servir a Deus, né? Estar pronto para servir. E Abraão, cadê? Não, e disse-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ela disse: Não, e ele disse: Ela está na tenda. E disse: Certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava à porta da tenda que estava atrás dele. Você acha que Deus não sabia onde Sara estava?
Com certeza Deus ele sabia onde Sara estava e sabia que ela estava escutando. Vamos lá. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres, ou seja, Sara estava na menopausa, tá? Sara tinha parado de menstruar, tinha parado de descer para ela, né? Assim, pois, riu-se Sara consigo, porque para Sara aquilo era impossível de acontecer por conta desse estado dela, tá bom? Dizendo: terei ainda prazer depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade, darei eu a luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Por este tempo da vida, ou seja, adiante, um ano, né? Haveria. Não. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque riste. Muitas vezes você comete um erro e aí você bate de frente com Deus e aí Deus ele te acusa daquele erro e você não reconhece por falta de assim você fica envergonhado, né? Por causa do que aconteceu e você nega aquilo, mas Deus ele sempre vê tudo, né? Ele sabe de tudo. E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande nação e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido e sei que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Gente, uma coisa muito importante que podemos colocar em pauta nesse versículo é que Deus ele fala o clamor de Sodoma e Gomorra, ou seja, havia gente clamando por socorro. Mas o pecado estava contaminado, né? Ali estava contaminando toda a cidade. Ou seja, o clamor de um povo pecaminoso, tá? Essa é a verdadeira tradução. O clamor de um povo pecaminoso não foi escutado por Deus, né? Deus ele escutou, sim, mas não foi atendido, quer dizer, não foi atendido por Deus, né? E aí Deus, por causa do pecado, né, e daquele alvoroço, Deus aí vai destruir Sodoma e Gomorra, tá? Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma. Não, cadê? Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim. Caso contrário, eu saberei. Imagina o pai chegando. Vou ver se eles merecem o que eles estão pedindo. Vou ver se eles estão praticando, né, justiça, porque senão eu virei e eu, né, descerei naquele lugar. Então viraram aqueles homens os rostos dali
e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Abraão intercede por Sodoma. E aproximou-se Abraão, dizendo: Que foi? Destruirás também o justo com o ímpio? Papai tá vendo. Como Deus ele sabe de todas as coisas, como Deus ele ia destruir o justo, né? Deus ele é contra isso. Só que Abraão, ele não queria aceitar que Deus destruísse aquele lugar por causa que o seu parente Ló estava morando ali, né? Então, com certeza ele deve ter pensado primeiramente em Ló e na sua família. Por isso pediu a Deus, né, por socorro para e intercedeu ali por aquele lugar, né, de pecado, de erro, de vergonha. Se porventura houver 50 justos na cidade, o destruirás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo o lugar por amor deles. Deus não destrói lugar nenhum se houver justos, no plural, viu? Justos no lugar. Se houver um justo, Deus destrói, mas livra esse justo. Mas se houver mais justos no lugar, Deus ele não destrói. E respondeu Abraão, dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: Não a destruirei, se eu achar ali 45. Ele estava tentando barganhar com Deus para que Deus não destruísse a cidade, né? Isso é para a gente, isso não pode acontecer, barganhar com Deus, porque Deus não se barganha por modo algum. A palavra de Deus é assim, sim, não, não. Então, não existe meio termo, tá bom? E continuou ainda a falar, lhe disse: Se porventura se acharem ali 40, e disse: Não o farei por amor dos 40. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se achar ali 30, e disse: Não o farei, se achar ali 30. E disse: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, e disse: Não o destruirei por amor dos 20. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: Não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e ele voltou ao seu lugar. Então podemos ver que quando Deus ele fala alguma coisa, ele sabe do que ele está falando. Se Deus falou que vai destruir, ele destrói. Mas se não houver justiça no lugar. Se houver, Deus ele pode apertar, ele aperta, ele mói, né? Ele te coloca ali, né? Deus ele te dá a vitória, vai te dar a vitória, mas é necessário você passar por um processo. Agora, se não tiver jeito, Deus ele mata, Deus ele destrói, porque ele quer santidade. E onde há pecado não pode existir santidade, tá bom? E onde há santidade não pode existir pecado, tá? Então fica aí a palavra de Deus para sua vida. Deixem o like aí, compartilhe se gostou do vídeo, né? Deixa aí o seu comentário e
Clica aí no sininho para receber os novos vídeos, novas notificações e os novos capítulos que estaremos estudando mais para frente. Obrigado, que Deus abençoe a todos vocês. Tchau.